Poucas horas depois do assassinato da vereadora Marielle Franco aqui no Rio de Janeiro, várias notícias falsas tentando denegrir a imagem dela, tentando manchar toda a história que ela construiu, foram compartilhadas. Inclusive foram compartilhadas por um deputado federal, uma desembargadora e pelo Movimento Brasil Livre, que, independente da gente gostar ou não, é um movimento político que se destacou muito nos últimos anos. E é muito grave que uma entidade, duas pessoas com tamanho alcance, com tamanho espaço político no nosso país, tenham compartilhado uma notícia falsa. O grande problema é que as fake news não nasceram no caso da Marielle, elas estão aí já há algum tempo. No Brasil elas vêm ganhando força desde as eleições de 2014 e nas últimas eleições à presidência dos Estados Unidos, do Trump contra Hillary Clinton, esse tema das fake news foi quase que determinante para a vitória do Trump, porque muito se compartilhava de coisas falsas sobre ambos os candidatos. Esse tipo de prática, ela tá tão comum, que o jornalismo desenvolveu uma nova vertente, que é o fact-checking, que é a checagem de fatos, que é você pegar as notícias que estão saindo e verificar se elas são verdade. Ou seja, antes a gente verificava uma notícia, se era verdade ou não, antes de publicar, mas com toda a velocidade da internet, com toda a liberdade que todo mundo tem para publicar qualquer coisa, agora a gente está sendo obrigado a checar depois que uma notícia foi publicada. Existem duas possibilidades para você compartilhar uma notícia falsa. A primeira é que você é uma pessoa que está querendo prejudicar a outra e está usando de um método errado, usando de um método sem caráter para prejudicar essa pessoa. E você, no caso, é um criminoso e a solução para isso é te processar e te botar na cadeia. A segunda possibilidade é que você tenha sido enganado por essa notícia falsa, acreditou que era verdadeira e justamente por acreditar, e notícia falsa geralmente é alguma coisa muito alarmante, muito grave, você compartilhou porque achou que outras pessoas deveriam saber. No vídeo de hoje eu vou dar dicas para você que tem caráter e caiu numa fake news já ou algumas fake news sem querer, não caia mais nessa. A primeira dica que eu vou dar é muito simples. Quando você vê uma notícia, a primeira coisa você vai clicar no link, né? A gente não compartilha nada só com base no título. Você clica no link e vai ler a matéria. Antes mesmo de ler a matéria, você vai ver qual é o veículo que está publicando essa matéria. Se não é um veículo de grande alcance no país, provavelmente essa matéria é falsa. Pode ser que essa matéria seja verdadeira se veículos grandes, além desse veículo pequeno, desse microblog aí, compartilharam. Porque vamos lá, existe uma diferença de uma notícia ser publicada no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, na Carta Capital, seja um veículo voltado para a esquerda ou para a direita, ou então um veículo ser no blog do Seu Joãozinho Militante, ou Dona Maria Comunista, ou Zezinho da Intervenção. Você precisa de um veículo com um nome, porque essa credibilidade impede o veículo, muitas vezes, porque a gente sabe que já rolou de grandes veículos publicarem notícias falsas, mas essa credibilidade impede esses veículos de publicarem coisas falsas. Inclusive, se um grande veículo publica uma notícia falsa e ele é descoberto, ele pode receber sanções legais em cima disso. Imagina se o Globo estampa a capa dele com uma notícia que não é verdadeira. Bom, a gente sabe aqui que a Veja, ela publicou, na tentativa de não eleger a Dilma em 2014, na semana da eleição, publicou uma notícia que era falsa na capa. A pena da Veja foi publicar a resposta da Dilma, dizendo que aquilo ali era uma mentira e tudo mais. Ainda mesmo antes de ler a matéria, mesmo que o blog seja pequeno, vê se a notícia é assinada. Por que é importante a notícia ser assinada, seja por um jornalista ou por quem for? Quando você escreve qualquer coisa, você tem responsabilidade por aquilo. Você tem que se identificar. Porque se você estiver ofendendo alguém, isso é um crime. Se você fizer uma notícia falando que a Marielle era bandida e ela não é bandida, você está cometendo um crime e você tem que ser punido. Então é importante que você assine a matéria, porque uma pessoa que está assinando uma matéria, ela está mostrando
o comprometimento dela com a própria verdade do que ela está falando. Se você não tem coragem de botar seu próprio nome, de assinar embaixo de algo que você está falando, provavelmente você está com medo ali de ser punido pelo que você falou. Se a matéria não é assinada e se a matéria vem de um veículo que você nunca ouviu falar, um veículo pequeno, então já acho que já não vale a pena compartilhar. Se for notícia verdadeira, espera um pouquinho que daqui a pouco vai sair no Globo, daqui a pouco sai no UOL, daqui a pouco sai em qualquer site de notícia que você frequente. Mais uma coisa para você ficar atento, a data. Às vezes você vai ver uma notícia assim, novas medidas do governo melhoram a economia. E aí você pode compartilhar, caralho, a economia melhorou, me dá uma medida do governo. Só que a notícia é de 2014. Então, uma manchete ou uma notícia, ela pode perder a validade ou levar as pessoas a interpretarem de maneira errada se você publicar muito tempo depois de que ela foi publicada originalmente. Se você achar que vale a pena as pessoas saberem daquela notícia, quando você publicar, bota lá na legendinha, ó, a notícia é de 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, mas vale a pena vocês lerem, porque a pessoa que for clicar ali, ela já vai estar avisada. Tá, essa notícia é real, espera-se, mas ela não é de agora. Porque muitas pessoas são enganadas por uma notícia que é antiga. E achando que é uma notícia de hoje, que pode levar a muitas confusões sobre a realidade do país ou de qualquer situação. Aí, depois disso tudo, de você ver a data da notícia, quem escreveu, se está assinado, e quem publicou, qual veículo, você vai ler a notícia. E a notícia, se ela é falsa, geralmente ela é muito alarmante. Ninguém vai escrever uma notícia falsa de que o Caetano Veloso estacionou o carro em Copacabana, quando na verdade ele estacionou no Leblon, né? Só vai fazer notícia falsa de algo que vai ter alguma mudança, né? Para quem lê. Ninguém vai fazer uma notícia falsa que não vai causar impacto. Então você vai ler aquela notícia. Eu lembro de um rapaz que estudou comigo, que depois foi devidamente excluído no meu Facebook, que me passou uma notícia dizendo: uma mulher de uma cidade do interior do Brasil disse que mantém o Bolsa Família para não precisar trabalhar. E aí você não tinha o nome da mulher, nem o nome da cidade, e também não tinha as outras coisas que eu falei. Não tinha quem publicou, não tinha data, notícia, não tinha um monte de coisa. Se você falou com alguém e a pessoa não quis se identificar, você bota lá, uma pessoa que não quis se identificar. Mas diga pelo menos qual é a cidade da pessoa. E aí, se você diz assim, fontes ligadas dizem que, você tem que ter uma prova, uma foto, um áudio, um documento. Você não pode acusar uma pessoa baseada num disse-me-disse. Se houve um disse-me-disse de uma fala muito forte, você tem que ter nem que seja um áudio com aquela voz de pato distorcida. Porque boato não pode ser notícia. Isso é muito importante da gente dizer. Porque houve um caso no jornalismo, ele é muito conhecido para quem estuda comunicação. É o caso da escola base. Houve um boato de que um funcionário da escola base, porque uma mãe ouviu uma conversa, tinha praticado pedofilia nessa escola. O nome da escola era Escola Base. E aí a mãe ouviu, começou uma boataria, chegou num jornalista. O jornalista publicou a notícia de que havia esse boato de pedofilia na escola base. E aí muitos pais e mães começaram a tirar suas crianças, porque, né, a escola faliu e descobriu-se que não havia caso de pedofilia. E aí a escola faliu por causa de um boato de um jornalista irresponsável que não checou os fatos, que não esperou uma investigação da polícia chegar até o final para botar no veículo uma notícia que poderia sim causar grandes danos, e causou. Então, se há uma acusação grave nessa notícia, tem que ter prova. Se não tiver prova, você está acusando uma pessoa sem prova, o que é crime. E você pode achar que não é grande coisa, mas um dia isso pode acontecer com você. Você acha que não, mas pode acontecer. Ninguém aqui está livre de ser acusado injustamente de alguma coisa. Por fim, qualquer veículo minimamente sério, não importa a posição, se é de direita ou de esquerda, ele vai procurar ouvir os dois ou mais lados de uma história. Se eu estou fazendo uma acusação contra o Bolsonaro no meu veículo, no meu jornal, né? Me passaram uma denúncia contra o Bolsonaro.
eu vou escrever toda a denúncia. Eu tenho a obrigação, enquanto jornalista, de ligar para a assessoria do Bolsonaro e falar, olha, te acusaram disso, 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 você tem alguma coisa a declarar? Se ele não quiser declarar, se ele não me atender, eu boto na matéria. Tentamos entrar em contato com a equipe do Bolsonaro e não tivemos resposta. Ou entramos em contato e eles se recusaram a responder. Ou entramos em contato e eles responderam isso, 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 isso. Se uma pessoa vai fazer uma notícia e ela nem se dá o trabalho de ouvir o lado da pessoa que está ouvindo uma acusação grave, ela provavelmente não está botando uma notícia. Está jogando ali um negócio só para acusar e derrubar a pessoa. No caso da Marielle, obviamente, como ela tinha acabado de ser assassinada, não tinha como ouvir o lado dela, da boca dela. Mas poderiam falar com assessores da Marielle, com a equipe da Marielle, porque um vereador tem uma equipe. Então, quem quer que tenha falado aquilo tudo dela, não tinha nenhuma prova, não tinha fontes e não ouviu o outro lado. Qualquer pessoa que leu aquilo e compartilhou, mais uma vez, ou foi muito desatento e muito inocente e tem que ficar mais atento a partir de agora para não prejudicar os outros, ou estava agindo de muita má fé. Bom, se você compartilhou fake news e quiser continuar compartilhando depois desse vídeo, a gente já sabe qual dos dois você era. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, se inscreva no canal, deixa o like, aquela coisa toda, mas só se vocês quiserem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!